Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula de cilindro. A gente vai falar sobre o cilindro equilátero. O cilindro equilátero é o cilindro mais perfeitinho que tem. Como assim mais perfeitinho, Eg? Como assim? O cilindro equilátero é aquele em que a altura é igual ao diâmetro. Então vamos ver se você consegue lembrar disso daqui, ó. Equilátero. Equilátero significa lados iguais, não é? Equilátero. Equiláteros são lados iguais. Ok. Se são lados iguais, o que tem lados iguais? Bom, lados iguais tem quadrado. Pode ser triângulo também, né? Mas nesse caso aqui, a gente está falando de um quadrado. Ora, então, onde está esse quadrado? Esse quadrado é isso aqui, ó. O cilindro equilátero é quando isso aqui, meu Deus, olha que retinho que ficou. Isso que eu acabei de fazer aqui é um quadrado. Nós chamamos isso de secção meridiana. A secção meridiana tem que ser um quadrado, ou seja, a altura tem que ser igual ao diâmetro. Aqui está o H, isso é a altura, e isso aqui é igual ao diâmetro. Não é difícil a teoria, né? Basta você lembrar que a palavra equilátero tem que ter alguma coisa igual. O que tem que ser igual? A altura e o diâmetro. Às vezes você pensa que a altura é igual ao raio, mas cuidado, né? Que se você pensar que a altura é igual ao raio, aí não fica um quadrado, né? Porque se a altura, que é tudo isso daqui, for igual ao raio, vamos supor que o raio seja esse aqui, né? Assim, aí alguma coisa está errada, porque o cilindro não é equilátero. Se isso aqui é igual ao raio, então o diâmetro vai ser isso aqui. Aí o cilindro não vai ficar equilátero, né? Vai ficar alguma coisa bem comprida, assim, ó, bem esticada. Então não é altura igual ao raio, é altura igual a diâmetro. E por quê? Porque daí aqui fica um quadrado, ok? Aí você enxerga bem esse quadrado que está aqui, ó, né? Esse quadradinho aqui, cuja altura é igual ao diâmetro. Muito bem, eu tenho um exercício para fazer. É um dos exercícios mais complicados que tem, porque a gente vai trabalhar com todas as fórmulas que nós estudamos. Vamos lá. Aqui está. Calcule a área total de um cilindro reto equilátero com volume 128 centímetros cúbicos. Então, é o tipo exercício chato porque ele te dá o volume e pede a área. Não é chato por causa disso, porque ele te dá o volume e pede a área. Ele é chato porque você não tem o raio nem a altura. Quando eu te dou um cilindro, né, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu te dou um cilindro, eu espero ter o valor do raio e o valor da altura. Nesse caso aqui no nosso exercício, ele não deu o raio, não deu a altura, só falou que é equilátero. É claro que a gente vai ter que usar isso daqui no exercício em algum momento. Então vamos com calma. Egg, por onde que eu começo? Quando você não souber por onde começar o exercício, você ataca sempre a fórmula ou o dado do exercício que é numérico, né? O exercício vai fornecer um dado numérico. Esse dado numérico é por onde você começa trabalhando com a fórmula. Volume é 128 pi centímetros cúbicos. Então você não vai começar com a fórmula da área total. Você vai começar com a fórmula do volume, porque ele te deu o número. Vamos lá. Começando então com o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Você já sabe que é o volume de um cilindro, então troca o volume por 128 pi. A área da base e a altura eu não fiz nada ainda, tá vendo? Só troquei o volume por 128 π. Agora pense, quem é que eu vou colocar no lugar da área da base? Bom, na área da base tem que ser πr ao quadrado. Então, π vezes r ao quadrado vezes h igual a 128 π. Lembre-se que eu ataquei a fórmula do volume porque é o dado numérico do exercício. Se você tivesse começado com a fórmula da área total, você não ia chegar em lugar nenhum. Ok, então a gente pode cancelar o π, não é? Porque nós temos o π multiplicando aqui. Nós temos o π multiplicando
no primeiro membro, π multiplicando no segundo membro, o π vai sumir aqui na próxima linha, fica 128 igual a r quadrado vezes h, e agora? Bom, agora eu não sei o que fazer, porque eu não tenho raio e não tenho altura. Se eu tivesse o raio e tivesse a altura, eu já calcularia a área total direto, né? Mas, como nós não temos nem o raio nem a altura, então nós vamos ter que apelar agora para os cilindros, para o fato do cilindro ser equilátero. O que é mesmo um cilindro equilátero? Vamos escrever aqui? Um cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro. A altura igual a 2r. Então vamos trocar essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, no lugar desse h, vai aparecer 2r. Aqui, ficou r ao quadrado vezes 2r. Bom, r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo. Esse 2 eu vou passar dividindo. 128 dividido por 2 fica 64. Claro que esse 2 está multiplicando, eu vou me livrar desse 2 aqui. E r ao quadrado vezes r dá r ao cubo. Nós temos que extrair a raiz cúbica de 64. Se você for fazer numa calculadora, você pega a calculadora científica e vem na segunda função aqui, ó. Tá vendo que tem x ao cubo aqui? Quando você aperta a segunda função, aparece raiz cúbica. Né? Então você coloca 64 raiz cúbica. Aí apareceu ali, aqui, raiz cúbica de 64 igual a 4. Então, raiz cúbica de 64, extrai a raiz cúbica no primeiro membro, e aí nós encontramos 4 centímetros. E se a altura é 4, se o raio é 4 centímetros, então a altura é o dobro, né? Porque se o raio é 4, a altura tem que ser o dobro, pelo fato do cilindro ser equilátero de novo. Então a altura vai dar 8 centímetros. Então olhe com muita atenção para esse slide aqui. Nesse slide nós começamos com a fórmula do volume e aí trabalhamos com o fato de ser equilátero para chegar no raio e na altura. Agora sim vamos calcular a área total, então depois deixa eu apagar todos esses rabiscos que eu fiz aqui. Agora sim nós estamos aptos a calcular a área total, porque nós temos o raio e a altura. Fórmula da área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembre-se disso aqui, é aquele videozinho, lembra do cilindro se abrindo, né? Então nós temos aqui o retângulo que forma a área lateral e temos as duas bases, a base do plano de baixo e de cima. 2πr ao quadrado, 2 vezes a área da base, mais 2πrh. Então aqui está a área lateral e aqui está 2 vezes a área da base. Aí é só trocar todos os valores, ok? Muita atenção na hora de fazer as contas, né? Nós temos aqui 16 vezes 2, isso vai dar 32. E aqui nós temos 4 vezes 8, 32 vezes 2. 32 vezes 2 é 64. Então fica 32π mais 64π, vai dar 96π de área total. Só diga para mim, antes de qualquer coisa, qual é a unidade. A unidade vai ser centímetros quadrados, né? Claro, centímetros quadrados, porque o volume estava em centímetros cúbicos, nós encontramos as medidas lineares em centímetros, então a área total vai ficar em centímetros quadrados.